Bom, boa noite. Os vídeos estão fazendo aí algum sucesso, né? As pessoas estão assistindo, né? Há algumas inscrições. E eu acho que o projeto pode ser tocado para frente. E aí eu estou pegando os comentários, né? O que as pessoas estão falando lá no Facebook, na própria publicação do vídeo no canal, né? E ali pegando algumas ideias, né? Que podem virar outros vídeos, né? E aí uma ideia que apareceu, né, é discutir como que nós somos deterministas, né? Como que a nossa forma de ver o mundo ela é extremamente determinista, causalista, né? É, isso porque no primeiro vídeo, né, eu falei 34 minutos, é, e a pessoa considerou que o vídeo estava interessante, mas parece que ela prestou atenção apenas no né, que é um vício de linguagem que eu tenho, assim como todo mundo tem vício de linguagens, né? O hábito de falar o tempo todo, você vai desenvolver vício de linguagem. Eu tenho esse, tenho vários outros vícios de linguagens, trejeitos, formas de se colocar, de falar com as mãos, de falar com os olhos, né? E aí, ele comentou que o né, a repetição do né, demonstra uma falta de domínio do discurso. Eu achei isso uma afirmativa muito complicada, porque você pega um elemento, o né, e a partir desse elemento você determina todo toda uma série de elementos que vão determinar o que é aquele sujeito. Você desconsidera a história dele toda, né? Você desconsidera de onde ele veio, o que ele estudou, que concepções políticas ele tem, com que pessoas ele conversa, né? Que tipo de profissão que ele tem. Você desconsidera todo esse arcabouço, você não permite a ele dizer aquilo que ele quer dizer, né? Você simplesmente determina que a partir do né, esse indivíduo possivelmente não tem domínio do discurso, ele transparece que ele não tem domínio do discurso. Mas vejamos, a crítica não é no sentido de dizer que isso é bom ou ruim, né, que eu vou rechaçar a pessoa. Não, nada disso. Essa forma de pensar é a forma de pensar moderna, né? Não é uma questão do indivíduo X ou do indivíduo Y que disse isso, né? E disse de forma equivocada. Não, nós homens modernos, nós estamos acostumados a pensar dessa maneira. E aí a grande pergunta que fica é: por que nós estamos acostumados a pensar dessa maneira? Porque o sujeito não pode ser determinado a partir de um elemento específico, né? Ou se ele fala com as mãos, né? E ele quer dizer isso. Se ele faz isso, ele quer dizer outra coisa, né? Ou você aplica um teste psicométrico e a partir desse teste psicométrico você começa a determinar, né? O que esse sujeito é, se ele é tímido, se ele é uma pessoa que tem atenção, se tem um controle emocional, e aí você, a partir de um teste psicométrico, você pega e determina se esse sujeito pode portar arma de fogo ou dirigir um automóvel, né? Por que a gente pensa assim? Isso é uma construção moderna, né? O pensamento filosófico moderno estabeleceu isso, né? A questão começa com Descartes, né? O filósofo francês René Descartes, né, ele vai estabelecer o seguinte: como ele era um matemático, né, então ele era um homem prático e objetivo, né? E aí ele começou a indagar, né, sobre o mundo. Ele começou a olhar para o mundo, olhar para as coisas, né, e começou a se perguntar que garantias nós temos da existência das coisas, né? Em que nós podemos nos agarrar para ter certeza de que aquela árvore realmente está ali, né? De que aqui em Laranjeiras existe todo esse comércio, toda essa movimentação, que eu sou
um professor, né? Quem me garante que tudo isso que está acontecendo não é um delírio, né? E que, na verdade, eu que estou vendo todas essas coisas no mundo, na verdade, eu estou deitado numa cama de hospital, sonhando, graças ao efeito do medicamento que eu tomei, porque eu sou um esquizofrênico. Quem me garante que esse mundo que eu vivo realmente existe? E não é um delírio esquizofrênico da minha cabeça, né? E aí Descartes começa a duvidar de tudo, ele duvida da existência de tudo, até o momento em que ele chega à conclusão de que, ó, eu tenho uma garantia, eu tenho a garantia de que eu duvido. Porque até agora o que eu fiz foi apenas duvidar da existência de todas essas coisas. E aí a pergunta que vem é, eu duvido por quê? Eu duvido porque eu penso. Então, se eu penso, eu existo. Então, nós temos aí uma outra garantia, que se eu penso, eu existo. E aqui nós temos o primeiro elemento determinista, causalista da modernidade. A existência é produto do pensamento. Sou eu que constituo a existência enquanto pensador, né? Mas a existência é muito mais do que apenas pensamento, do que razão, e a gente vai falar disso, né? Um outro filósofo e físico, né, que vai estabelecer aqui o baluarte, né, da modernidade é o Newton, né? Onde ele vai dizer que o universo é uma máquina, né? E se o universo é uma máquina, né? Então o universo pode ser desmontado em partes menores, né? E aí a gente vai entendendo e explicando cada uma dessas pequenas partes, e aí a gente somando todas essas partes menores, a gente explicaria o todo que é o universo, né? Então você pega, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é um corpo inteiro, mas é um corpo inteiro que é construído a partir de diversas partes. Então, eu posso desmembrar esse corpo humano que eu sou em sistemas, esses sistemas são distribuídos em órgãos, esses órgãos têm funções específicas, com células com funções específicas, e a gente vai desmembrando, até chegar nas partes menores. Né? Então, para Newton, o universo ele é mecânico, há um funcionamento mecanicista. Então, se eu entendo como funciona o coração, eu posso diagnosticar uma série de doenças desse coração, né? Então, eu posso determinar que uma determinada quantidade de batimentos cardíacos por minuto é normal e uma outra quantidade de batimentos cardíacos tida como normal, anormal será patológico, né? E aí eu posso definir, então, quem são os indivíduos saudáveis e quem são os indivíduos doentes, né? Então, você tem um elemento aqui, batimentos cardíacos, que determina a saúde ou a doença. Isso na modernidade é bastante interessante porque vocês geram uma calma, uma tranquilidade, onde você pega o universo, que é caótico, né? E você consegue descrever e determinar o que acontece nesse universo, né? De forma tranquila, utilizando regras matemáticas, princípios, né? E a psicologia vai, obviamente, principalmente a psicologia do século XIX, depois do século XX, algumas psicologias continuam com isso, outras psicologias vão tentar dizer outras coisas, né? Mas existe uma psicologia que vai falar que é possível você dizer alguma coisa sobre o sujeito a partir de um determinado trejeito, a partir de uma fala dele, a partir de um comportamento dele, você consegue dizer alguma coisa sobre esse sujeito. E, inclusive, consegue determinar elementos patológicos, né? O que constitui isso bastante problemático, porque se você determina a partir de um comportamento do sujeito que ele tem uma determinada patologia, ele pode ser um sujeito paranoico, por exemplo, então se ele é um sujeito paranoico, você observou 2 ou 3 elementos ali que dentro
do DSM. DSM é o livro das doenças psiquiátricas, né? Aí você olhou lá na definição lá da doença lá, é paranoia, por exemplo, né? E aí você viu que aquele sujeito tem aquele determinado comportamento. Então a gente pode fazer o quê? A gente pega esse sujeito e prende ele no manicômio, né? A psiquiatria, durante muito tempo, ela funcionou dessa maneira, no sentido de você determinar um conjunto de características do sujeito, né? E dizer se esse sujeito tem uma patologia, né, ou não, o que é bastante problemático. Algumas psicologias vão tentar fazer isso também, né, o que é bastante problemático, porque ao você determinar que esse comportamento, aquele comportamento é digno de uma leitura de diagnóstico, você silencia o sujeito, porque quem pode falar sobre o sujeito é o próprio sujeito. Então, se você quer saber se ele é um paranoico, esquizofrênico, tem transtorno obsessivo compulsivo, o diabo que seja, né? Você deve perguntar a ele o que ele acha disso, se isso que você acha dele, ele concorda com isso, né? Porque ele tem todo o direito de discordar disso que esse que está no lugar de saber, que é o psiquiatra ou o psicólogo, está dizendo. Ele tem o direito de discordar. Porque ele é o sujeito. E a priori não é possível você falar nada sobre o sujeito. Só o sujeito pode falar dele mesmo. Não é possível determinar nada sobre o sujeito, né? Já não importa mais a história para essa psicologia, né? Não importa mais o que esse sujeito fez. O que importa é determinar o que ele é, né? E aí você determina e estamos felizes com essa observação clínica, né? E a vida se torna bastante triste, né? Porque você cria esse elemento determinista, né? Você está tentando escravizar a vida, né? Sendo que a vida não é algo que você coloca uma camisa de força e diz como ela deve funcionar, né? Ou que você possa determinar e definir alguns pressupostos que são patológicos ou não. A vida, ela sempre escapa. Toda vez que alguém tenta aprisioná-la numa determinação, numa programação, toda vez que alguém tenta aprisionar a vida numa camisa de força, ela escapa, né? Mas a modernidade, ela tenta fazer isso o tempo todo, mas a vida o tempo todo escapa. E aí que aparecem os problemas, né? Porque se a vida escapa a toda tentativa de controlá-la, isso vai gerar frustrações, né? Por que vai gerar frustração? Porque o indivíduo vai lá e programa para a vida dele. Né? Começa em casa, né? Então a família vai lá e programa. O indivíduo meu filho vai fazer faculdade, então vou colocar ele no colégio tal, e ali ele vai estudar bonitinho, né? Vai ser um bom aluno, e aí vai fazer prova do Enem, vai conseguir uma boa pontuação, vai fazer medicina. Em 6 anos exatamente ele se forma, né? E pega a clínica geral, depois ele faz uma especialização e ele vai ser um excelente médico, né? E vai ganhar um bom dinheiro e, portanto, a vida está resolvida. Só que pode ser que esse seu filho não estude. Pode ser que ele não queira fazer medicina, talvez ele queira fazer artes plásticas, né? E aí você vai discordar dele, você vai brigar com ele, você vai dizer que artes plásticas não dá dinheiro, mas mesmo assim ele vai fazer artes plásticas, ele faz medicina, te entrega o diploma de médico e depois ele faz artes plásticas. E aí você que achou que ele iria ficar rico sendo médico, ele fazendo artes plásticas, ele consegue ser um artista bem sucedido, ganha muito dinheiro e fica rico. E aí você que imaginava que ficar rico tem a ver com ter um diploma de médico, quebrou a cara, porque ele ficou rico fazendo artes plásticas, fazendo pintura. Olha que interessante. Havia toda uma previsibilidade, havia toda uma programação de que ele iria ser médico. Mas ele foi por outro caminho completamente diferente,
né? E nós temos que estar preparados para lidar com isso. Obviamente que a gente vai tentar fazer uma programação da vida, não sei o quê, mas a gente tem que estar preparado para lidar com isso que escapa, porque a vida não é algo que você pode controlar. A vida é a completa imprevisibilidade. Você tem que lidar com isso, né? É exatamente porque ela é imprevisível, porque ela é um conjunto de possíveis. A vida é alguma coisa que está no mundo enquanto possibilidade. Ela não é determinável antes, né? A vida, ela pode ser feliz exatamente por causa dessa imprevisibilidade, né? Se você parte do pressuposto de que a vida é algo previsível, determinável, que eu posso controlar, as frustrações vão acontecer, inevitavelmente. Isso vai gerar algum tipo de angústia, algum tipo de tristeza. Se você parte já do pressuposto de que o imprevisível pode acontecer, né? Então, quando ele acontecer, você está preparado para ele, você lida com ele, né? Você flui, vai com ele. E aí, isso não vai te gerar talvez uma grande tristeza, isso é até alegre, porque aquilo que você não programava aconteceu. Pode ter acontecido errado, mas o erro faz parte da vida. Falar né faz parte da vida. Falar com as mãos faz parte da vida. Ficar nervoso faz parte da vida. Eu agora, enquanto eu estou falando, eu só estou falando, eu posso apagar esse vídeo e fazer tudo de novo, mas um certo nervosismo, uma certa taquicardia, né, acontece porque eu estou falando. Eu sei que algumas pessoas vão ouvirem, né, vão ouvir, pode ser que elas me julguem, ou pode ser que não, né, mas eu não estou preocupado com isso, é completamente imprevisível, nós temos que suportar essa imprevisibilidade da vida, né? Suportar essa angústia da vida, né? O homem moderno, ele é triste e decadente, porque tentou escravizar a vida, né? E a vida não é escravizar, a vida é liberdade. É liberdade porque é possibilidade. Nós estamos completamente jogados no mundo e nós não conseguimos determinar o que nós vamos fazer efetivamente, né? Amanhã é um outro dia e de fato é um outro dia, né? Apesar de você aparentemente fazer as mesmas coisas que você fez hoje, porque parece que há uma rotina, né? E essa é uma tentativa de controlar a vida, algo escapa. Vai acontecer alguma coisa amanhã que não aconteceu hoje. Você vai ter uma sensação do dia que não foi a mesma de hoje. Por mais que você vai encontrar com as mesmas pessoas, talvez, que encontrou hoje, essas mesmas pessoas vão funcionar de uma forma diferente. Você vai ter outras impressões, você vai pensar de outra maneira, vai ter outras sensações, né? Algo escapou. Algo escapou. E é exatamente isso. Relaxa, filho. Não tenta controlar a vida, né? Esse mundo que a gente tem de pessoas ansiosas, de pessoas angustiadas, né? Um mundo onde as pessoas estão tentando controlar a vida. Relaxa, filho. Você não consegue controlar a vida. Ela não é passível de controle. E se você partir desse pressuposto, você vai sofrer menos. Obviamente que você precisa ter alguma programação, mas esteja preparado para o completo descontrole. E, aliás, de forma livre e premeditada, saia do controle. Saia um dia, beba até cair, durma no meio da rua, ou sei lá o que você quer fazer, que sai dessa normalidade que você vive, né? Tente sentir a vida no corpo.
Saia desse universo de Descartes, da razão, da lógica, de algo que eu posso pensar sistematicamente. A vida acontece no corpo. E, aliás, o que pensa não é a mente, o que pensa é o próprio corpo. É o corpo que pensa. O pensamento é uma grande alegria, porque é o corpo que está pensando. Tenta sentir a vida no corpo. Uma alegria que acontece como a energia do corpo. Ir à praia, beber, transar. Isso é corpo. Sinta a vida no corpo, como a dança, né? Tente suportar a vida dessa maneira, como uma loucura. A vida completamente racional é uma vida onde você pode viver a vida toda, até os seus 60 anos, dessa forma rotineira e tranquila, não percebendo que algo escapa, mas em algum momento, talvez na sua velhice, você perceba, quando já estiver bem perto da morte, que você poderia ter feito outras coisas, que você poderia ter pirado mais, que você poderia ter enlouquecido mais, mas que agora você já não pode mais fazer isso, porque o seu corpo já não responde da mesma maneira, né? E aí você percebe que todo aquele controle, toda aquela programação não deu em nada. Você vai morrer. Você vai deixar de existir. E se a sua existência foi tão programada, talvez tenha sido uma existência vulgar, né? E uma existência vulgar é uma existência que é esquecida, uma existência sem história. Você vai desaparecer para sempre. Ninguém vai mais se lembrar de você. Por quê? Porque você tentou fazer da sua vida uma mesma coisa por uma vida inteira, sendo que você poderia fazer da sua vida uma grande obra de arte, onde a cada hora do seu dia você poderia fazer o que bem entendesse, transformando a sua vida numa alegria e tristeza. E a tristeza é constitutiva da vida, né? Faz parte da vida. E é nesse processo de loucura, de êxtase, de devir, né? Nós não somos de uma vez por todas, a vida não está resolvida, a gente sempre vem a ser, né? Vir a ser aquilo que nos constitui. Nós estamos sempre nesse processo de passagem. A gente não chega num lugar, a gente não trabalha para ter um apartamento, um carro e, portanto, está resolvida a minha vida. Agora eu tenho um apartamento, tenho um carro, um emprego público, onde eu tiro 15 mil reais por mês e aí resolvi a minha vida. Algo escapa. Algo sai disso daí, né? E você vai perceber também que um carro, um apartamento, isso não é uma grande coisa. Existe mais coisa a fazer. Existe mais energia no mundo, né? Existe mais história, né? História que você precisa construir efetivamente. Enquanto uma grande loucura que você precisa transformar a sua vida, né? Essa vida chata que você vive, essa vida que você acha que se você consegue definir A, você consegue definir B, e, portanto, teremos um C previsto. Era isso que iria acontecer. Sai dessa. Tenta loucura. Tenta pirar. Não existe previsibilidade na vida. O né não me define. Eu falo né o tempo todo. E isso não quer dizer que eu não tenha domínio do discurso, ou que eu tenha domínio do discurso, ou que eu seja louco, ou que não seja louco. Isso não me define. Eu sou muito mais do que isso. E o que eu sou agora, eu sou nesse instante, e isso pode ser mudado daqui para frente, né? Porque eu posso querer ser de outra maneira, e provavelmente serei de outra maneira. O tempo todo a gente está sofrendo essa mudança, porque a vida não é algo que se controla, né? Não é algo que se possa
prever, se programar antes para que nada dê errado. A vida escapa a isso. A vida dá errado, dá certo, se perde, se ganha, são altos e baixos. Conviva com isso que faz sofrer. É porque sofremos que podemos ser felizes. Muito obrigado, foi um prazer inexorável e até a próxima.